mais uma questão. A gente vai fazer agora uma questão do evolucional, né? Nós estamos resolvendo o simulado evolucional número 5 que aconteceu no FIC. Eu sou a professora Helena Bonaparte e essa questão é uma questão do Enem. E ele está perguntando sobre volatilidade. Volatilidade, capacidade de evaporar, né? E a evaporação é um fenômeno físico. Então vamos entender primeiro por que as coisas evaporam mais fácil, por que alguns compostos têm uma maior volatilidade do que outros. Então vamos entender assim, ó. Se eu tenho, por exemplo, a água, entre uma água e outra água, eu tenho ligações de hidrogênio prendendo uma água a outra água. Então eu tenho ligações de hidrogênio prendendo uma água a outra água. Se eu comparo, por exemplo, a água, que a gente sabe que evapora, tudo bem. Mas se eu comparo com a acetona é mais volátil do que a água, todo mundo sabe, né? E a acetona é a propanona. Então, por que a acetona é mais volátil do que a água? Certamente porque as forças que prendem uma acetona a outra acetona não são tão fortes quanto as forças que prendem uma água a outra água. Então, quando a gente fala de volatilidade, nós estamos falando de romper forças intermoleculares. Entre as moléculas existem forças. Então, quanto mais fraquinha são essas forças, mais fácil é para o composto evaporar. Então, a volatilidade é uma consequência das forças intermoleculares. Esses compostos que vocês estão vendo, todos eles são hidrocarbonetos. São formados apenas por carbonos e hidrogênios. E os hidrocarbonetos, para quem esqueceu, são apolares. E se os hidrocarbonetos são apolares, significa que entre um hidrocarboneto e outro hidrocarboneto, o que você encontra é uma força muito fraca. São as dipolos induzidos, né? As dipolos temporárias. Aqui, ó, são as forças mais fraquinhas. Então, eles são voláteis porque existem fracas interações intermoleculares. Não tem a ver com a ligação covalente, porque não quebra a ligação covalente quando evapora. Não tem a ver com se ele se dissolve na água com facilidade, até porque eles não se dissolvem. Não tem a ver com estabilidade química. Quando você evapora, a molécula permanece sendo a mesma molécula, a água permanece sendo água. A acetona permanece sendo acetona. Não tem a ver com estabilidade química, tem a ver com a força que prende uma molécula a outra. A grande superfície de contato, só se eu estivesse comparando uma cadeia normal com uma cadeia ramificada, quem iria evaporar mais fácil, aí teria a ver com a superfície de contato. Só que ele está falando de um modo geral, o que é que tem a ver com a volatilidade dos óleos. Todos 3 óleos são hidrocarbonetos, todos 3 óleos são apolares, todos 3 óleos têm as forças intermoleculares bem fraquinhas. Então isso significa que nós vamos estar diante aí de fracas interações intermoleculares. Gostaram? Curtam, compartilhem com os colegas de vocês. Eu sou a Helena Bonaparte e a gente vai ficar resolvendo mais e mais questões até o Enem.